Olá, alunos! Hoje nós voltamos à nossa aula com o tema Os tipos de perfis. Nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de perfil de professor, tipos de perfil de alunos e também sobre o que estudiosos dessa área falam sobre o assunto. Primeiramente, eu acho que nós temos que definir aqui o que é perfil. Perfil: descrição de uma pessoa em traços que ressaltam suas características básicas. Conjunto de traços psicológicos ou habilidades que tornam alguém apto para determinado posto, encargo ou responsabilidade. Então podemos dizer que o perfil é um conjunto de características que nós carregamos, seria a nossa identidade pessoal. Todas as pessoas possuem um perfil psicológico e emocional complexo. Nós podemos dizer que nós envolvemos sempre mais de uma característica. Nós nunca vamos carregar somente uma característica, somente um tipo de perfil. Nós sempre vamos carregar mais de um. E também esse perfil ele não permanece na vida inteira conosco. Muitas vezes nós podemos ser de um jeito quando a gente é criança e quando a gente cresce é de outro. Então a gente vai se transformando ao longo da vida. A gente vai adquirindo novas habilidades, novos conhecimentos, vamos tendo novas vivências e isso vai nos transformando como pessoas. Que bom, que notícia boa, né? Que nós não vamos permanecer às vezes sempre nos mesmos erros. E é extremamente importante a gente entender isso, porque às vezes o ser humano a gente tem o hábito muito de julgar uma pessoa por alguma característica, mas às vezes a pessoa também está lutando com aquela característica dela e está buscando aí uma transformação. Então seremos mais humanos se podemos compreender isso de outras pessoas. E todas as pessoas possuem traços que são mais marcantes e em alguns momentos da nossa vida. Então tem aquelas características que às vezes ficam ali escondidas, né? Principalmente, vamos dizer assim, uma pessoa quando ela explode, né? Aquela pessoa que parece calminha e explode do nada. Então às vezes é uma característica que é dela, né? Mas ali fica escondida e de repente aparece e fala, nossa, você não é assim. Mas às vezes é da pessoa ser assim, mas simplesmente depende da cadeia do momento para a pessoa mostrar aquela característica dela. Nós vamos citar aqui o Carl Jung, que ele é uma referência nessa área de traçar perfis, traçar perfil psíquico principalmente. Ele fala muito da tipologia psíquica e ele é uma referência nessa área e tem também diversos livros, eu acredito que mais de 20 livros nessa área e que você pode inclusive alguns baixar e consegue encontrar na internet para você ler. Vale muito a pena se aprofundar um pouquinho mais e sem dúvida qualquer profissional que trabalha nessa área de traçar perfil vai dizer para você que ele é uma referência. Jung indicou 2 sentidos para a energia psíquica. Primeiro, a extroversão e a introversão, sendo que elas podem ser opostas ou complementares, de nível consciente ou de nível inconsciente. Ele também cita muito sobre tipos de personalidade e ele determina que existem 8 tipos de personalidade. Vamos primeiro separar em 2 grupos, como se fossem 4. Seriam os perceptivos, os reflexivos, os intuitivos e os sentimentais. Sendo que nesses 4 grupos, nós podemos ainda ter em todos eles o extrovertido e o introvertido. Então nós podemos dizer que nós temos o perceptivo extrovertido, o perceptivo introvertido, o reflexivo extrovertido, o reflexivo introvertido, o intuitivo extrovertido, o intuitivo introvertido, o sentimental extrovertido e o sentimental introvertido. Então eu vou deixar para vocês como leitura, para que vocês possam conhecer e ler, em vez de eu ficar falando sobre cada tipo de perfil aqui, e vocês, é uma leitura fácil de entender e qualquer coisa vocês também poderão estar me buscando no suporte para tirar essas dúvidas. Então conheça um pouquinho mais sobre esses 8 tipos de perfil, porque você vai sentir que você vai se encaixar em algum e já vai perceber alguns traços aí dos seus alunos, tá? Lembrando que nunca determine que a pessoa é somente
um tipo de perfil. E outra coisa importante se falar aqui, que nós não somos profissionais da área em ficar traçando o perfil do aluno. Então isso nos ajuda às vezes a identificar, mas nós devemos deixar para os profissionais qualificados a isso, para realmente determinar que tipo de perfil tem aquele aluno. Então, se você percebe que algum aluno precisa de um acompanhamento, às vezes psicológico, que precise reconhecer que o aluno tem algum tipo de perfil, né? Então a gente deve indicar isso, né, aos pais que vai buscar um tratamento, mas não chegar para o pai: eu percebo que o seu aluno é muito introvertido, o seu filho é muito introvertido, ele é muito isso, muito aquilo. Às vezes a gente quer traçar um perfil e às vezes não é aquela condição real. Às vezes a gente está olhando somente os fatores externos e não entende de verdade. Nós não somos, não é uma área de estudo nossa, a não ser que você seja professor de balé clássico e seja formado em psicologia. Aí sim você teria parâmetros muito maiores que eu aqui para falar sobre o assunto. Nós podemos também falar sobre um outro tipo de perfil, que é o perfil do mercado de trabalho, que foi determinado por Adizes lá no ano de 1937 e que muitas vezes a gente usa esses termos no nosso dia a dia, como essa pessoa é empreendedora, essa pessoa é uma líder, que são justamente essas características de perfil. Então, primeiramente, nós podemos falar sobre os empreendedores. São aquelas pessoas que têm sempre ideias inovadoras, querem levar para frente, querem sempre revolucionar. Geralmente são pessoas que têm características empreendedoras. Nós temos os integradores, aqueles que geralmente lidam muito bem com equipe, né? Então, colocam o relacionamento acima de qualquer coisa. Então sempre está buscando, ele tem mais dificuldade às vezes com metas, porque ele busca mais às vezes aprovação de pessoas do que metas que seriam um pouco do oposto ali do empreendedor. Mas nada significa, não significa que não possa ter característica dos dois, mas sempre uma vai predominar mais. Nós temos também os produtores, que são aqui indivíduos que são mais animados, dedicados em cumprir com resultados solicitados em curto e médio prazo. Então são aquelas pessoas geralmente ágeis a realizar, né? Então fazem tudo muito rápido, são aquelas pessoas mais prestativas. Também temos os administradores. Nesse grupo estão as pessoas metódicas, né? Que seguem regras, aquelas que realmente põem regra às coisas, né? Geralmente cuidam de planejamento, são bem planejadas. Você vê pessoas que têm planejamento ali para 1, 2, 3 anos, né? Então são administradores. Então percebe que não se tem aqui um tipo de perfil melhor do que o outro, né? Nós temos tipos de perfil diferentes, mas que se a gente tiver colocar essas pessoas em um mesmo ambiente, elas vão completar uma tarefa até mais fácil, porque vão ter uma dinâmica diferente, mas também pode gerar muitos conflitos, porque se um não entender a diferença do outro, pode gerar conflitos. E isso pode acontecer dentro da sua sala de aula. Então nós podemos dizer também sobre alguns tipos de aluno. Não sei se você já ouviu falar sobre um grande estudioso da área de educação, Isatiba, e ele também traçou alguns perfis para alunos. Então aqui eu vou primeiro usar uma referência de tipos de aluno, que vai se tornar mais fácil para você visualizar, inclusive os tipos de aluno que você pode ter dentro de sala de aula e as habilidades a desenvolver. Mas vou reforçar mais uma vez, nós não somos qualificados a traçar perfil. Você não vai fazer lá um teste, uma anamnese com seus alunos para ver que tipo de perfil ele tem e vai lá entregar um diagnóstico para os pais, né? O seu aluno seu filho é assim, isso nós não vamos fazer. O conhecimento aqui adquirido é para uso pessoal de vocês, para que ajude a vocês a observar algumas coisas nos seus alunos, né? E se você sentir dificuldade em alguma coisa, né, aí você, quem sabe, pode pedir ajuda para um profissional da área, né? Geralmente são psicólogos, né, que trabalham com esse traçar de perfil, tá? Então nós vamos ter aí dentro da nossa sala de aula os tímidos, né, aqueles que não querem aparecer de jeito nenhum, é aquele aluno que você tenta pegar na sala de aula para demonstrar algum exercício e ele se encolhe num canto, ele não quer, né, ele fala muito pouco, ele interage muito pouco, né? E as habilidades que a gente pode estar trabalhando, inclusive dentro do balé com ele, é a autoconfiança, passar para ele que ele também é bom, né?
que ele também está conquistando o espaço dele, a comunicação e o trabalho de equipe. Nós também temos o aluno extrovertido, geralmente são aqueles mais populares, aqueles que falam, aquele que quer ir direto, quer ser o primeiro lá na frente, que quer mostrar tudo, que lidera a equipe para tudo, né? Que leva a turma para frente, né? Uma coisa que a gente tem que trabalhar com esses alunos é aprender a ouvir e ter um pouco de autocontrole, porque esses alunos geralmente são um pouquinho descontrolados, eles querem chamar a atenção o tempo todo e não gostam muito de escutar a opinião alheia, eles gostam um pouquinho de impor o jeito deles. Também tem os contestadores. Se nós tivermos esses alunos dentro de sala, geralmente é aquele que pergunta por quê? Mas isso aqui está errado? São aqueles que estão o tempo todo questionando o trabalho a ser realizado. Não alguns professores veem esse aluno como um mal dentro da sala, porque ele interrompe, porque ele fala, porque ele questiona, mas eu digo que esses alunos são excelentes, porque às vezes outros alunos têm dúvida e ele acaba perguntando e tira a dúvida de muita gente que estava quieto. E ele não aceita fazer uma coisa por fazer. Então, se você for um bom professor e tiver muito conhecimento, isso não vai ser um problema para você. Porque esse aluno geralmente vai te desafiar, mas você tem conhecimento suficiente a dar para esse aluno e esse aluno vai aprender muito mais rápido. Então, é um aluno muito legal de se trabalhar. Mas se o professor não tiver tanto conhecimento assim, esse aluno vai começar a contestar e o professor vai se perder na ideia. Então, uma habilidade a desenvolver com esse aluno é a resiliência, porque são alunos às vezes que querem desistir muito fácil, porque eles contestam e às vezes não entendem o processo inteiro, né? A paciência, porque só pelos porquês, né? A gente vê que às vezes ele está meio impaciente a aprender aquilo, ele quer às vezes chegar logo no final. Então, nesse tipo de alunos de contestadores, habilidades a serem desenvolvidas que precisamos prestar atenção. A resiliência, porque às vezes são alunos que querem desistir de uma forma um pouco mais fácil, justamente porque eles perguntam muito, às vezes eles não entendem todo o processo e querem pular etapas ali. A paciência e a empatia, porque às vezes eles também se estressam com outros alunos que estão às vezes empacando esse processo. Às vezes eles não têm paciência com eles, se eles conseguirem, eles já querem passar para a próxima. Então temos os líderes, que são aqueles alunos que se tornam representantes de sala, são aqueles que gostam de falar por todos. Geralmente esses alunos é aquele que pergunta a opinião dos outros ali, né? E fala, a gente falou, a gente pensou, a gente resolveu, né? Então são os alunos líderes que ajudam muitas vezes dentro de sala de aula, né? Aqueles que tomam a frente para mostrar o exercício, auxilia outros, são alunos geralmente mais colaborativos, né? E habilidades a desenvolver esses alunos é o discernimento e a síntese, porque às vezes eles são tão motivados a liderar a todos, que às vezes eles não têm muito o discernimento de que momento deve prosseguir e em que momento não deve. Então, assim, a síntese, porque eles às vezes rodeiam muito o assunto para poder estar ali naquela liderança. Temos os estudiosos, são aqueles que, vamos referir aqui ao balé, né? Chegam 15 minutos antes da aula, já estão aquecidos, coque perfeito, estão todos motivados, estão todo motivado. Quando você chega em sala já está prontinho ali na barra, esperando iniciar, né? Então, assim, são alunos muito dedicados, que se cobram muito, mas a gente tem que tomar um cuidado com esses alunos pela pressão que eles mesmos põem neles e que qualquer, às vezes, correção a mais que a gente faz, eles já consideram como se a gente estivesse martirizando e não vendo somente como um benefício. O professor está vendo eu corrigindo. Ele não vê, às vezes, a correção como algo benéfico para ele, ele vê quase como uma punição. Então, a gente tem que ter um cuidado quando a gente tem alunos assim. E a habilidade a desenvolver é a cooperação, porque ele é muito individualista, pensando sempre na sua evolução, e aprender a perder, principalmente dentro do balé, né? Aquela questão de entender que não existe atingir a perfeição e a gente vai tentar sempre chegar mais perto da perfeição, mas que ela está bem distante, a gente sempre é um processo muito longo.
Também temos os ansiosos, aqueles que sempre querem se antecipar. Você está começando a explicar o exercício e ele já está querendo começar a fazer. Você põe a música para mostrar o exercício e ele sempre está perguntando, mas não é para fazer agora? Tipo, já está fazendo, mas eu já fiz ele. Ele fez marcando com você e já quer considerar aquele lá mesmo, vamos para o próximo. Né? Então são bem ansiosos. Eles tentam antecipar tudo. Se você já é uma aula que eles já conhecem os exercícios, eles, o próximo é tal, o próximo é tal. É aquele que está sempre querendo adiantar o processo. Então, habilidades a desenvolver: paciência, atenção e tranquilidade. Outro aluno, os distantes. São poucos engajados, é aquele aluno que está olhando lá fora na janela, pensando no carro que passou, né? Pensando na vida, pensando na tarefa da escola, pensando em diversos assuntos, menos ali no exercício, né? Eles preferem estar fazendo outra coisa do que ali. Então, a gente tem que ver muito, analisar esse aluno, se ele realmente tem interesse em estar ali no balé clássico, diferente se fosse uma sala de aula, que ele é obrigado a estar. Às vezes na sala de balé ele não é obrigado a estar, então tem que ver se ele realmente gosta, e se ele gosta, se ele quer realmente estar ali, a gente tem algumas habilidades a desenvolver nele, que é o comprometimento, né? Fazer ele gerar esse interesse nele. Lembra que eu falei que a gente geralmente muda ao longo da vida? Esse é um ótimo momento e diria que esse é um tipo de perfil fácil de mudar, né? Engajá-lo, né? Trazê-lo ao comprometimento, à sua evolução dentro do balé clássico. Com certeza, a intenção é que um aluno que entre assim, ele saia comprometido, gostando do balé e querendo evoluir dentro do balé clássico. Só aí você poderia dizer que você conseguiu alterar um tipo de perfil. Então nós temos uma outra referência que trata os tipos de aluno de uma forma bem engraçada. Eu vou estar deixando para vocês no texto de leitura, vocês vão poder estar lendo. É legal saber. Eu diria que esse o primeiro grupo que a gente falou ali, ele já define de uma forma bem clara os nossos tipos de aluno. Nesse outro tipo de perfil, ele separa em mais de 20, de uma forma bem engraçada, bem dinâmica. Às vezes vocês podem fazer uma dinâmica com seus alunos para ver o que eles falam, né? Mas é só para vocês aprofundarem e verem que existe vários profissionais que estudam esse traçar perfis e que você pode estar aprofundando seu conhecimento. Nós vamos falar também um pouquinho sobre os tipos de professor agora. Você vai poder estar lendo no texto, eu não vou parar em cada um, porque o texto é bem fácil de entender cada perfil e somente pelo nome ali você já acaba entendendo um pouquinho o tipo de perfil. Vai estar nos textos de leitura e você pode complementar esse teu conhecimento. Tem o tipo de professor, um aluno faz a média, o super exigente, o tanto faz, o vítima, o super atual, o rolo compressor, o crédulo, o crânio, o carrasco, o sedutor e o seduzido. E agora você vai pensar um pouquinho, que tipo de professor é você? Eu poderia definir que dentro desses perfis que a gente fala de professor, da tipologia psíquica, né, lá que o Jung citou, nós podemos dizer que nós estamos sempre em busca de ser um professor nota 10. E aí eu vou ler com você, para a gente encerrar essa aula, o que seria um professor nota 10. É o atualizado, o competente, o ético e integrado relacionalmente. É aquele que, a partir de episódios práticos e cotidianos dos alunos, consegue introduzir os conhecimentos teóricos para que os estudantes passem a dominar o fenômeno. Ele consegue despertar no aluno o desejo de aprender pelo prazer do saber. São os construtores do futuro do Brasil, porque são mestres na formação dos cidadãos felizes, competentes, educados, éticos e progressivos. Como cidadão ético, competente, feliz e progressivo, traz dentro de si a imagem viva de um desses educadores e sempre demonstra gratidão e reconhecimento pela sua ajuda, homenageando-o sempre por tê-lo acompanhado desde os tempos de estudante. O tipo perfeito de professor é o que tem a capacidade de se adaptar às características do aluno com a finalidade de estabelecer um bom relacionamento para o aprendizado. Os bebês e as crianças foram os grandes mestres de Piaget, o pai do construtivismo. Então nós encerramos aqui a nossa aula. Você vai poder estar aprofundando um pouquinho mais seu conhecimento com o texto de leitura e também se conhecendo um pouquinho mais. Até mais!